A vinheta, tem que botar a vinheta primeiro. Olá, muito boa noite. Começando mais um Resenha.online Histórias. E vocês sabem, eu sempre buscando trazer pessoas que têm histórias para nos contar. E hoje, um apresentador, comunicador, narrador, repórter esportivo, agente de futebol, um cara sensacional que vocês conhecem muito bem, Jorge Anos. Meu amigo, muito prazer em ter aqui comigo. Você é um cara sensacional. Tive o privilégio de comentar um jogo com você, você narrando, e hoje tendo você aqui na bancada, batendo um papo comigo, contando histórias de futebol e da sua vida para as pessoas que não lhe conhecem e para aqueles que também conhecem você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lenilson. Grande abraço. Obrigado aí pelo convite, por participar, né, dessa maravilhosa sacada, diga-se de passagem, né, de você trazer aí não só nomes da crônica esportiva, como a gente vai falar aqui, mas ex-atletas, falar um pouco da história. Um momento importante, né, da gente entender a história em vários sentidos e fundamentalmente do esporte também, né? Sem dúvida. Aliás, já transmitimos não um jogo, vários jogos. Exatamente, né? Com certeza. Exatamente. Foi uma satisfação aí estar contigo. Seja bem-vindo. Sei que você já tem o coração também paraense nato, né, meu amigo? Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo programa. Jorge, antes é assim. Aqui a gente traz o pessoal para poder contar a história mesmo. Sim. Coisas que viveu e falar um pouco de si, ou seja, contar como começou a sua vida no esporte, como você foi para o lado da crônica esportiva, sim, do comentário, da narração. Conta um pouco para quem não lhe conhece ainda. Vamos começar então do começo, né? Exatamente. Geralmente, quando se faz essa pergunta, né, para qualquer entrevistado, geralmente a primeira resposta é uma história longa, né? Exato. E é de fato interessante, porque assim, primeiro a questão da vivência do esporte, né, do gostar do esporte, de você ter aquela ligação íntima, né? Eu sempre tive isso comigo, desde muito garoto, desde não pensando em seguir uma carreira de comunicador ou em outro sentido no esporte, né? Só que é interessante quando você faz essas lembranças, de você fazer uma análise consciente de como era lá na sua infância, né? Você com, sei lá, 8, 9, 10 anos, a mesma percepção, ou a percepção, no caso, diferente que você tem hoje, mas que não conseguia observar daquela forma. E eu, assim, para tentar explicar um pouco, eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? Sempre gostei muito de ler, principalmente. Eu sempre fui muito curioso, digamos assim, né? Muito inquieto, né? Sempre e dentro de uma perspectiva não só esportiva, né? De uma perspectiva macro, né? E dentro disso, eu comecei muito cedo a ter essa ligação direta com a literatura. Eu vou explicar isso justamente para chegar à vontade, para chegar no esporte. Só né? para você entender, o programa aqui é seu, tá? Eu só estou aqui sentado curtindo. Fica à vontade. Obrigado, meu amigo. Então, justamente eu vou explicar isso para chegar no ponto do futebol. E eu sempre fui muito inquieto nessas circunstâncias de ler, de perguntar, de indagar, de questionar as coisas, né? E sempre me perguntava muito. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos, né? Eu saía com meus pais, eles nos levavam para a casa dos meus primos, dos parentes, dos amigos, e a gente via, por exemplo, eu chegava na casa de um amigo, as crianças faziam as mesmas coisas, chegava no outro, fazia as mesmas coisas, chegava no outro, aquela situação. Só que eu sempre me perguntava por que as pessoas sempre, né, têm esse comportamento, né? Ou seja, eu já indagava, já tinha essas indagações comportamentais, sociológicas, sem saber que era isso, né? Então, eu sempre tive isso comigo, né? Eu sempre fui muito assim. Mas isso eu guardava muito comigo, né? De repente você tinha ali uma convivência e você fazia aquelas perguntas para si próprio. E no futebol, aí sim, para chegar no futebol, foi muito disso. Quando eu comecei você joga bola na sua infância, você bate aquele futebol, eu me interessei muito e gostava e gosto muito de hoje de história. Sempre gostei da história humana, da civilização humana, enfim, da civilização antiga. E quando eu me deparei com futebol, além da prática ali de jogar bola na rua, era ali do bairro do Telégrafo, jogar bola, eu sempre tinha essas perguntas comigo mesmo, né? Como é que as pessoas jogam bola? Como é que esse esporte se tornou? Você olha na rua, morava ali na Rua Duna, todo mundo joga bola aqui na Rua Duna, joga no Telégrafo. E aí eu comecei a me interessar pela história do futebol. Sei lá, eu tinha 10, 11 anos, né? E eu, como te falei, eu sempre gostei muito de ler. E aí eu começava a fazer essas pesquisas, né? Pesquisava
muita coisa. E aí você vai descobrindo, né, a importância do futebol, não só dentro das 4 linhas, né, mas uma importância histórica, sociológica, antropológica, né, é uma coisa fantástica, né, como qualquer ramo que você vai analisar e estudar. E eu ficava naquela coisa, como é que todo mundo joga bola? E comecei a estudar, né? E aí uma coisa vai te puxando outra. Quando o futebol chega aqui, no fim do século XIX, você vai entendendo, né, a dimensão da coisa, né? A questão preconceituosa do racismo, como o futebol ele excluía os negros, e hoje os negros são a maioria. E os grandes craques. E os maiores talentos. Né? Exatamente. Então, quando você tem essa ideia, você entende muito mais o que é o esporte, né? De um ponto de vista até mesmo filosófico, né? Eu gostei sempre muito de filosofia, fiz letras, fiz filosofia, sempre tive essa coisa de questionar, talvez isso seguisse o ramo do jornalismo, né? Porque o repórter ele sempre está ali perguntando, questionando, indagando, né? Embora não tenha feito jornalismo, né? Eu fiz letras, aí fiz um pouco de filosofia também, que eu gostava, mas segui no caminho porque eu comecei desde muito cedo, né? Claro. Desde 15 anos, né? Com 15 anos Espetáculo. Eu tive a iniciativa de ouvir, eu gostava de ouvir rádio, né? Aquela coisa, os pais diziam vai para a igreja, vai para isso. Eu falei, não, eu quero fazer outras coisas, quero ler meus livros aqui, minhas loucuras, digamos assim, né? Porque eu já gostava de ler grandes nomes e gostava de ouvir o rádio. Perfeito. Você está falando de 1994, 95, 96, você não tinha... A internet era muito... Não, o que você tinha de internet tinha muito nos Estados Unidos, mas muito precária, né? E era discada ainda na época. Exatamente. Então era muito incipiente, né? Estava ali naquele processo e você tinha que ouvir o radinho. Eu gostava e comecei a me... Aí eu tive a iniciativa com 15 anos de ir nas emissoras, uma coisa minha mesmo. Eu sempre tive essas minhas loucuras, digamos assim, né? Tive a iniciativa, fui batendo nas portas, queria estagiar, queria fazer alguma coisa, estudava, estava no ensino médio, né? Até que, em 95, o Guilherme Guerreiro, né, na Rádio Clube do Pará, o Guerreirão, um abraço a ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje pela primeira vez, tá? Foi? Fazendo um parênteses aqui, eu fui lá na cabine, onde ele estava com o Francisco, né? Sim. Que é um cara também fantástico, tive a oportunidade de conhecer aqui, uma pessoa muito bacana. A gente sabe o profissional que o Guerreiro é, mas tive a oportunidade de cumprimentá-lo hoje lá, foi muito bacana. Então, aí, imagina, chega o garoto lá com 15 anos, batendo na porta, tinha ido de outras emissoras, já tinha uma amizade, assim, de ligar mesmo para a emissora, para conversar com cronistas, né? Já tinha uma ligação com vários. E aí, mais especificamente, quem abriu as portas foi, em 1996, o Guerreirão, né? Top. Me atendeu, me recebeu, e aí eu comecei aquela época do rádio escuta, né? Era o banco de informações, você tinha que ouvir o rádio aqui. Gol do Vasco, Edmundo, né? Era ou então o Campeonato Espanhol, gol do Barcelona, Rivaldo. Aí eu ouvia, nunca imaginava falar no rádio e tudo mais, né? Comunicar efetivamente. Aí você ouvia e eu passava para o Jerônimo Bezerra, que está até hoje na rádio, Beraldo Francês, o próprio Joel. Aí eu ouvia e passava. E no rádio, era aqueles rádio Transglobo. Né? E engraçado que você passa uma importância da persistência do sonho de criança, né? O sonho de criança, perdão, com a persistência, te levou a estar com os melhores, eu acredito, da comunicação desse estado, né? O Guilherme Guerreiro é fenômeno. Eu estava em Portugal ouvindo a Rádio Clube com ele, né? Os jogos. Então a gente sabe o fenômeno que é. E você conseguiu estar junto dessas pessoas. E eu consigo entender da seguinte forma: para você conseguir chegar até ali, se você não tivesse o talento, que eu sei que você tem, porque eu tive a oportunidade de estar com você narrando o jogo, não estaria. E é bacana isso. E isso acaba, o que você está dizendo, se torna uma mensagem para os mais jovens. Aquela coisa, né? Você tem que ter atitude, você tem que buscar, você tem que... Você imagina, eu era um estudante, né? Eu ouvia, tinha ali a vida, né? De uma adolescência e tudo mais normal, estudando e tudo mais. E de alguma forma, naquela transição, né, que você vem ali do momento da pré-juventude, digamos assim, né, você começa a criar perspectivas de vida, né, profissional e tal, no que você vai seguir. E eu tinha essas 3 vias, né? Se eu ia seguir, de fato, o caminho da
da comunicação esportiva, no caso, né? Se eu ia seguir no caminho que eu tinha sempre vontade de ser professor também, né? Tanto que eu fiz curso de letras, eu sempre admirei muito a coisa de você estar em público, passando conhecimento, ou mesmo professor de sociologia ou filosofia, né? Que sempre fui encantado por isso, sempre gostei muito. É uma coisa minha. É tipo um jogador de futebol, tá na veia, né? Tá no dom. Então eu tinha essas três. Aí você imagina, eu ficava numa dúvida cruel, mas eu falei, mas alguma coisa eu tenho que. Enquanto eu estava lendo meus livros lá, Pensadores, Ideias e tudo mais, né? Eu gostava muito, tanto que a minha filha, por exemplo, mais velha, eu sempre incentivei muito ela a ler. Desde pequeno eu sempre comprei livros. Filha, descubra o mundo, mergulhe no conhecimento. Fantástico. Não se feche nesse universo, porque você tem infinitos universos. Se você se fechar aqui, você não vai explorar a sua capacidade de conhecimento de tudo mais, se você se fechar. Então, explore e vá tirando suas conclusões. E eu sempre tive muito isso. E aí eu estava naquela dúvida. Eu falei, rapaz, o que está mais próximo, assim, mais palpável, é eu ter essa iniciativa de ir numa emissora, digamos assim. Né? E eu falei, olha, eu vou lá, recebi uns não, é natural, né? Foi em outras emissoras, convém citar aqui, evidentemente, mas normal, eu entendo, né? Sim. No primeiro momento você cria, né? Pô, é um garoto, 14, 15 anos, né? Cara, que fantástico. E aí o Guerreirão me abriu as portas, vai lá, garoto, jovem, aí eu fui aprendendo, né? Fui observando, sempre muito observador. Que bacana. Ô, Paulo, eu sei que tem muitos comentários aí, né? Muitas mensagens para o nosso convidado aqui. Daqui a pouco a gente vai estar pedindo para você colocá-lo ou comentar aqui para a gente poder falar com ele. Mas eu queria pedir a você, que gosta do que a gente faz, que gosta do nosso canal, vai lá, se inscreva no canal, dá um joinha, comente, compartilhe, porque é importante para a gente poder crescer, para eu poder continuar tendo o privilégio de receber pessoas assim, ó. Um cara fantástico, um cara inteligentíssimo, um excepcional profissional. Quem estava assistindo o Rede TV Pará agora há pouco com o Valdo Souza, o Valdo comentou a respeito da pessoa do Jorge Anderson, do profissional que ele é, e eu estou tendo esse privilégio de estar aqui com ele. Valdão, grande amigo também. Aliás, tem uma história legal com o Valdo. Boa. Daqui a pouco eu conto. Boa. Jorge Anderson, você, como mesmo disse, começou muito cedo, então você ainda viu jogadores excepcionais, jogos maravilhosos, e viveu muita coisa de perto dentro aqui do futebol paraense. O que você pode contar para nós que estamos aqui como espectadores para te ouvir? O que eu acho que é interessante, assim, quando você faz essa rememorização, digamos assim, né? É você ir lá no sentido de que, claro, eu não vi jogadores da década de 70, da década de 80, fantásticos, né? Cuja concepção de futebol era uma, anos 90, a que eu vou me referir agora, era outra, e hoje, na modernidade do futebol, são circunstâncias. Por isso que, Lenilson, eu fico meio com o pé atrás quando você quer comparar épocas, seja em qual circunstância for, né? Seja no futebol, seja na circunstância que for, porque cada época tem... Isso é óbvio, né? Claro. Parece ser tão óbvio, mas as pessoas... Mas é natural também ter essa comparação, né? Você comparar, enfim. E, assim, o que eu tenho de lembrança, respondendo a tua pergunta, na década de 90 aqui do futebol paraense, foi aquele período justamente em que o clube do Remo, né, falando aqui dos maiorais do futebol paraense, teve uma hegemonia nos anos 90, né? O Paysandu vinha dessa hegemonia nos anos 80, né? Ainda peguei algum resquício ali de alguma coisa, ainda nos anos 90, o Remo, sendo que, mesmo com em nível local, esse distanciamento muito grande do Remo, tanto que nos anos 90 o Remo ganhou 8 títulos, né? De 90 ao início dos anos 2000, né? Teve a época do tabu e tudo mais, então foi um momento muito forte do futebol paraense. E aí eu me refiro ao futebol paraense, porque ainda assim nós tínhamos Remo e Paysandu na elite. Ainda assim nós tínhamos Remo e Paysandu, se não na Série A, mas sempre na B. Ou seja, estavam sempre num patamar diferente do que já acontece nos anos 2000. Claro, teve o início dos anos 2000, o Paysandu bombou, né? Tudo mais, enfim, com todas as grandes conquistas. Depois uma queda muito grande do futebol paraense,
Série C, Série D, sem divisão e tudo mais. Mas dos anos 90 eu lembro muito bem desses jogadores do Clube do Remo, eu lembro de campeonatos brasileiros, aquele de 93, né, que foi histórico, 94, Remo e Paysandu na Série A também, 93, Remo e Paysandu na Série A, e 93, aquele jogo Remo e Portuguesa, né, que o Remo venceu aqui, acabou perdendo com Denner lá, em campo e com tudo. Denner, exatamente, foi um jogo marcante. O Remo conseguiu avançar na competição, então o que me marcou muito foi essa disputa, né, de termos internamente uma supremacia azulina, mas a gente sempre via o futebol paraense, a própria Tuna, né? A gente ainda não tinha essa interiorização do campeonato paraense, né? Era muito focado aqui na região metropolitana, a própria Tuna ali, patamares e tudo mais, né? O próprio título da Tuna também, né? 85 e depois 92. Em 92, eu lembro muito bem, era garoto, tinha ali 11 anos. Se eu não me engano, estava passando na TV também esse jogo. Sim, né? esse jogo passou. O gol do Juninho ali no finalzinho foi uma emoção. Eu lembro que eu estava em Mosqueiro, rapaz. Se eu não me engano, foi contra o Goitacás do Rio de Janeiro. Não. Foi contra o título de 92? De 92, né? Não, Fluminense da Bahia, de Feira de Santana. Então, 85 foi 85. Goitacás. E aí eu lembro muito bem disso, a força do futebol paraense, né? Essa pujança, essa disputa interna, mas também essa representação sempre muito forte. Já tinha uma história, né? Nos anos 70, o Remo, anos 80, o Paysandu. Isso é uma coisa que me impressiona muito, porque todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com jogadores da época, né? Das épocas áureas dos times aqui, época de Romário, de Edmundo, de Roberto, do Duilhão, meu paizão, e tantos outros, eles falavam o quanto era difícil vir jogar aqui. Mas não é o calor em si, claro, tinha a questão do calor, mas eles falavam muito da qualidade do jogador paraense. Tanto que muitos jogadores iam para o próprio Rio de Janeiro. Exatamente. A qualidade era muito grande desses jogadores e dessas equipes. Por isso, o meu respeito, a minha admiração por Remo, Paysandu, por Tunaluso, sabe? Porque eu cresci ouvindo e também vendo, porque eu vi em 2002, 2003, o que o Paysandu fez foi algo marcante. Fantástico. Maravilhoso. Né? E se você me perguntar, Lenilson, por exemplo, Jorge, nesse teu período, a gente está se referindo aos anos 90, né, que era o meu período ali antes de entrar, digamos assim, na comunicação, um jogador que me marcou muito, que eu achava fantástico pela classe, pela sutileza, né, pela forma de jogar. E não era atacante, geralmente você tem um olhar né, para o cara que faz gol, para o cara que faz o drible, né? É normal, futebol é gol, é ofensividade. Mas enquanto estava todo mundo olhando muito para aquele jogador, é por isso que eu digo, eu sempre tive esse olhar, mas eu ficava olhando o cara ali que jogava, rapaz, o torcedor, quando tinha um atacante que é um jogador do Remo, tinha um atacante do Remo que a galera vibrava, torcia e tudo mais, mas eu vi ali o Belterra. Rapaz, que classe, que fantástico, era um jogador. Você um zagueiraço, né, mano? Um zagueiraço, eu tive em Santarém já várias vezes, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Eu achava fantástico a forma dele jogar, a postura. Acho que um pouco dessa rememorização, porque lembrava o jogador ali dos anos 70, 80, né? Aquela cabeça erguida, aquela elegância, né? O Belterra fez isso. Meu amigo Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos descer todas as mensagens e ir passando uma a uma para que o Jorge possa comentar, se tiver alguma pergunta para ele, algum tipo de comentário. Podemos fazer assim, Paulo? Pode ser de baixo para cima, não tem problema. É porque aqui não está dando para ler. Você consegue ler lá, Jorge? Eu não consigo. Dá para ler? Fica à vontade. As perguntas aqui, né, no telão? No telão. Está escrito égua, se eu não me engano. Vamos lá. É o Rodrigo Maranhão, lá do Rio de Janeiro. Rodrigo Maranhão, égua, a década de 1990 foi o ouro do futebol paraense. Sempre ouvi na Clube Liberal do francês Jerônimo Bezerra, que eu referi, legal. Que saudade lá na casinha da minha mãe, no Jardim América e Ananindeua, legal. Jorge, como foi trabalhar com o Edson Matoso, fera da comunicação? Tive o prazer de trabalhar com o Matoso, né? Que já foi um passo depois, né? Quando eu já fui para a televisão, antes já tinha feito alguma coisa na TV Cultura com o saudoso Paulo Cecim e com o Matoso, na época do SBT Esporte, meu amigo, uma explosão, você ainda não tinha a transmissão efetiva do Campeonato Paraense, né? E no SBT Esporte eram os melhores momentos dos jogos, então foi fantástico também.
O Rodrigo Maranhão, ele é paraense, mas ele está lá no Rio de Janeiro. O que está? Ele é italiana, Sofia? Excelente programa, é isso? Ana Ferreira, excelente programa com convidado excepcional, um exemplo de perseverança. Obrigado, querida. Minha esposa. Tem ali a sua esposa, Ana. Opa, obrigado aí pela... Manuel Lima, Eduardo, ou melhor sempre, não entendi. São Gonçalo, no Rio, tá ligado no programa, né? Que é o Rodrigo que falou contigo agora lá Jorge embaixo. Andes, fera da Rádio Clube Sucesso. Obrigado, meu amigo. Tem mais ali, Valdão. Tem alguma coisa ali atrapalhando? Valdão, nós agradecemos. É porque tem mensagem pra caramba. Porque... É verdade, que bom, né? Que bom. Parabéns, o convidado Olha, Mike parabéns, Jorge. Lenilson, pelo belíssimo trabalho, mostrando os craques do futebol paraense e agora da comunicação. Obrigado também. Sem dúvida, Rodrigo. Osivaldo Farias, da família Juventus, Futebol Master da Cabanagem. Um abraço à galera aí do futebol pelada, né? Que a gente também abraçou isso, que já é uma, o Maico Jorge, uma causa social legal. Né? O Mike Jorge, Otília Futebol, olha a galera da pelada aí na área. Parabéns pelo programa, Jorge Antes. Obrigado. Obrigado, meus amigos. Se inscreva no canal, dá um joinha lá, porque ajuda a gente pra caramba. Que essa é também olha ali, o Massuri Rufé, Jair da Vila Sorriso, grupos Meninos da Vila, galera em Coraci, rapaz. Que bacana. Massuri Rufé, o delegado Jaime, dois grandes amigos também. O Anderson Salles, lá de Minas Gerais, cara. Eu tô vendo ali Anderson Salles. Parabéns pelo programa, só convidado top. Obrigado. Lá de Minas Gerais. Rapaz, a minha vista tá boa, olha. Tô fazendo já um exercício eu não tô aqui. enxergando, sou muito sincero, não tô. Ia marcar uma consulta eu tenho que fazer óculos, eu não fiz ainda. Ia marcar uma consulta com o optometrista, mas já vi que já tô tá enxergando bem. Aí, olha, Rodrigo Maranhão. 1992. Lembro do gol do Juninho, né? Foi contra o Fluminense que a gente falou, Baianão lotado, bacana. Acompanhando aí o Cleidson Santos. Não, esse não lê não, porque ele tava te malhando hoje aqui. Eu falo, cara de pau, você é cara de pau. É metido a goleiro. Não, e detalhe, narrador ruim, que você não narra nada. Pelo amor de Deus. E detalhe, hein? Quem te botou no esporte foi esse moço aqui, ó, aquele que te dá moral. Obrigado, um abraço ao Cleiton aí. Abraço, é o Tioque da notícia. Garoto fera. Quando a gente observou esse garoto, siga, já conversamos muito. Tem que orientar, quando a gente é novo, a gente tem que seguir as orientações. Peraí, repete de novo. Tem que orientar, e principalmente o receptor tem que saber ouvir, sabe? Presta atenção. Ele está dizendo que eu falo com você todos os dias aqui, né? Que engraçado. Agora, vê se me ajuda. Pede seus amigos aí para se inscrever no canal, para comentar. Pô, tá uma fera dessa aqui, você não faz nada disso. Você também, né? Vou te dizer, hein, Tioque. Mas, Jorge, antes... A galera da pelada aí, do futebol profissional, bacana, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Ronaldo. Acho que estava ali também, não vi direito. Que é um cara também que eu tenho muito carinho e que eu sei que gosta muito de ti. Do Esporte Real? O Esporte. O Ronaldo é um cara que eu tenho... Um abraço imenso carinho por ele, gente boa demais da conta. Ele, seu Ademir, né? Seu Ademir, que é outro... Aliás, o Ronaldo também, o seu Ademir, o grande amigo. Aliás, são amigos não só do esporte, né? Porque a gente debate muitos assuntos, é uma viagem interplanetária. Você já teve a oportunidade de acompanhar, rapaz? Eu sei. O seu Ademir aí. Eu sei bem. Grandes pensadores também. Um grande abraço. Bacana. Jorge, vamos lá. Vamos continuar. Você veio da trajetória até os anos 90 e aí depois veio os anos 2000. Aí bombou, né? Aí, no meu caso específico, eu já fazia, como eu te falei, no início, falando um pouco da história, né? Uhum. No início, eu comecei naquele tradicional rádio escuta, né? E aos poucos, lá no banco de informações da Rádio Clube, eu fui pegando a manha, perdendo aquele nervosismo normal. E tudo mais, o que é normal. Aí tem uma história que eu lembrei do Valdão, que ele entra nesse contexto aí, que foi muito bacana, porque eu estudava, acho que posso fazer, não sei se tem algum problema, no Impacto aqui, lá aqui no centro de Belém. Aí eu todo empolgado, né, já estava começando a trabalhar, saía cedo do colégio, né, ensino médio, fazer vestibular e tudo mais, aí já ia direto para a TV, lá para a rádio, né, para a RBA. Aí, num desses dias que eu fui cedo, eu lembro que estava tendo o jogo do Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu. Só que eu tinha... Mas qual ano isso? 96. Foi 96 com certeza? 96. É porque o Romário estava? O Romário, 95. Né? Romário, 95. Porque eu jogava nessa época. 95, né? Aí estava Flamengo e Bangu. Tava... Se você estivesse nesse jogo... porque o Romário, se eu não me engano, nesse jogo, o Romário jogou contra o Tipoé. Foi esse jogo? Não, eu não lembro. A questão do jogo em si eu não lembro, né? Porque, como eu te falei,
A gente não tinha tanto... Era um jogo à tarde, né? Foi isso mesmo. Lá em Moça Bonita e tudo mais. Olha só, rapaz, a coisa... Aí eu estava ouvindo no Rádio Transglobo para levar informação para o Jerônimo informar na rádio, rapaz. Só que aí, eu lembro que houve algum problema com algum familiar do Gel e ele teve que se ausentar. Aí ele falou, garoto, fica acompanhando esse jogo, quando acabar, tu anotas e leva no estúdio para o Valdo Souza anunciar o resultado, né? E estava no estúdio o Valdo Souza e o Carlos Castilho, né? Eu tinha 2 dias que eu tinha ido lá para a rádio só para fazer. Eu nem ainda os conhecia, né? Pessoalmente, assim, eu ouvia muito, né? E aí o Gel teve que sair, anotei, o Flamengo tinha vencido, se não me engano, 2-1, eu não lembro exatamente. Mas a história interessante é essa, que eu anotei tudinho, né? Moça Bonita, final, 2 gols de Romário, não lembro e tal, tudo mais. 2-1. Olha aí. 2 gols do Romário e um gol do Ângelo. Olha só. E eu tava ouvindo. O Marcão nessa época jogava. Começando. O Marcão, que tô no Fluminense, jogava nessa época no Bangu. As pedras, elas se cruzam, se encontram, eu já diria o poeta. É verdade. E aí, o interessante da história, Aline, olha só, rapaz, como você fiquei impressionado agora. Bacana. E aí, eu levei para o Valdo, né? Eu me apresentei, não, eu sou Jorge Anderson, o garoto estava com camisa do colégio ainda. Eu vim trazer o resultado, o Gel teve que ir, alguma coisa assim. Ele, como é teu nome, garoto? Eu falei, Jorge Anderson e tal. Peraí, deixa eu acabar o intervalo que tu vai anunciar o resultado. Assim do nada, rapaz. Não deu nem tempo de ficar nervoso. Que bom. Olha o Valdo como é, esse Valdão é uma figura, rapaz. Tava ele e o Castilho, e anunciei. Aí o que foi bacana, que depois do programa eu anunciei normal, não tinha postura de voz, de nada, claro. Só eu li lá o resultado, eu já ouvia muito, né? Li. Como eu te falei, não deu nem tempo de tremer, foi uma coisa tão rápida, né? Eu já. E aí eu anunciei o resultado e depois do programa ele foi lá comigo. Aí foi perguntar, né, se eu já tinha trabalhado na rádio, ele aí me deu umas dicas, olha, você falou bem, falou, né, passou, deu para entender bem, só faz os treinamentos, vai postando, me deu umas dicas, pô, então isso a gente guarda, né, com muito claro carinho, que sim, né? ainda mais no começo. Exatamente, né, então, e como eu estou falando desse exemplo, houve vários aí que chegaram comigo, até hoje, né, a gente está num constante aprendizado, né, e passando também aprendizado. A gente vê os garotos aí como Cleiton, como outros garotos, né? O bastão vai sendo passado, é normal, é o processo natural da existência humana, né? Então são essas histórias que ficam também marcantes, né? Cara, é assim, eu também, quando mais novo, eu sempre procurei estar perto dessas pessoas que pudessem me agregar algo para que eu pudesse crescer. E eu vejo que com você não foi diferente, você também teve junto com os feras, isso é que é o mais legal de tudo. Eu tenho uma frustração aqui em Belém, e eu vou carregá-la comigo, porque eu estou indo embora, né? Todo mundo sabe que eu estou voltando para Portugal, mas vou carregar essa frustração, que é não ter ido ao Mangueirão assistir um repar. Você já chegou com o estádio Exato. em obras, eu assisti 2 repars, vou assistir o terceiro agora, né? No próximo domingo, mas eu queria ter tido a oportunidade de estar lá, como muitas vezes eu vi, quando estava no Rio de Janeiro, os jogos aqui, que aquilo me encantava. E eu sei que, mesmo não estando, nunca tendo estado lá, eu sei que a energia que gera naquele lugar é algo fora do comum. Até porque a gente jogou futebol, a gente sabe que é uma energia, porque eu joguei no Maracanã, e é algo também fora do comum. Mas eu sei que jogar naquele estádio, quem jogou ali ou quem trabalhou ali dentro, vive algo assim fora do comum. Me conta algo que você viveu ali que te marcou. Diferente, né? Até os próprios jogadores, por exemplo, você atuou, quando vem para cá, todos, isso é inegável, todos os atletas falam que o repar ele é diferenciado, e é fato mesmo, né? Ele tem, e também não poderia ser diferente, né? A gente tem aqui como região norte, como Amazônia, a gente tem toda uma perspectiva singular, né? A gente tem as nossas particularidades, as nossas vivências, as nossas singularidades, e isso não é diferente, como eu te falei. Eu curto muito história, estudo muito história, e quando você estuda a história desses clássicos também é fantástico, né? Sem dúvida. E eu sempre tive o sonho, desde garoto, de exatamente vivenciar todos esses clássicos pelo Brasil. E como eu te falei que eu sempre tive essas loucuras aqui para chegar o que você está falando, houve um bom tempo da minha vida que, assim, não que eu... mas durante alguns anos,
que eu tinha uma coisa comigo que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de me desprender, sabe? Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de viver, né? Eu nunca gostei de ficar num lugar só parado, preso. Por quê? Eu sempre gostei de conhecer, de entender, de buscar, de saber por que tal fato acontece, e no futebol não é diferente. Sem dúvida. Então eu lembro que na minha juventude, trabalhando e tudo mais, né? Sabe o que eu fazia muito? Eu sempre fui um cara meio que desprendido, assim, desse consumismo, digamos assim, né? A gente consome, isso é fato, mas natural. Consumir é uma coisa. Consumismo são conceitos diferentes. Eu sempre gostei de consumir nesse sentido, e isso é buscar novos horizontes, buscar novas coisas, viajar. E aí eu uni o útil ao agradável. Eu falei que eu vou conhecer, já tinha 20 e poucos anos, eu quero conhecer esses clássicos e, ao mesmo tempo, conhecer o Brasil, os Brasis que existem dentro do Brasil. Como é aqui o norte, exatamente, que a gente está falando do Repac, é diferente. Então, chegava um fim de semana, eu lembro que na época a passagem aérea não era tão cara, eu falava, sei lá, você comprava ida e volta para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste, R$500, 400 e poucos reais, né? E dava para fazer. Eu falo, eu vou fazer o seguinte, vou passar esse fim de semana, 2, 3 dias, eu vou para Goiânia, vou para... Aí ver o calendário, né? Pô, vai ter um jogo lá, vai ter um clássico, né? Eu vou para o Rio, eu vou para Maceió, eu vou para Vitória, no Espírito Santo. Aí eu fiquei fazendo isso, entendeu? Eu sempre gostei de viajar. Sim. Como eu viajo também o nosso estado todinho, eu conheço praticamente todo o estado, né? Porque isso te traz conhecimento. E aí você tem a vivência daquilo, aí você pode falar sobre aquilo, né? Então eu fui conhecendo e fui vendo vários clássicos e fui estudando, fui analisando. Então você viu os clássicos, você teve a oportunidade de estar nos estádios, vendo os clássicos dos times do Brasil. Isso ainda sem fazer reportar, viajando a trabalho, que eu fiz muito também, né? Sim, claro. Viajando o Brasil pela Rádio Clube, os jogos de Remy e Paysandu pelo Brasil. Mas isso eu fazia, eu que bancava, eu queria fazer isso, eu sempre gostei, eu ia para cima mesmo, porque eu queria essa vivência. Você, além de ter buscado a vivência, você investiu em você sabendo que você teria o retorno disso. Eu acho que é uma coisa mais... Mas o retorno que eu digo é o retorno interno. Exatamente. Não é o retorno financeiro, é o retorno de conhecimento, de cultura, de você... Exato. Perfeito. Era nesse sentido. Então, e quando eu ia para uma cidade dessa, eu ia, por exemplo, para o Centro-Oeste, eu queria conhecer a cultura local. Eu não vou viajar, assim, nada contra, mas eu não vou viajar para um local e vou ficar dentro do shopping center. Não tem lógica. A vivência no shopping center é igual. Você está no norte, no nordeste, no sul, é a mesma coisa. Eu queria ir. Eu ia no Rio de Janeiro, eu queria ir na favela. Eu queria ver aquela cultura, eu queria ir num show de funk, como eu fui, várias favelas. Você queria entender tudo como é que funciona. Exatamente, um olhar da antropologia, né, da sociologia. E eu fiz muito isso. Eu não saía daqui sozinho. Eu pegava um avião, vou passar 2, 3 dias. Aí passava e voltava. Alugava um hotel, claro, barato, aqui economizado também. Sim. Aí pegava ônibus, não tinha Uber nem nada, né? Que top isso, cara. E aí eu unia o útil ao agradável. Eu ia entender o futebol, mas com esse olhar, né, histórico, filosófico. Então, nossa, eu tenho essas loucuras, essas viagens, né? E eu fazia isso. Aí depois eu já fiz profissionalmente, que era para ir transmitir, para ir narrar os jogos. Então eu sempre gostei. Eu te entendo demais com relação a isso, porque eu sou um apaixonado por Portugal. Às vezes eu tento me explicar por que eu amo tanto aquele país. E Portugal também tem essas coisas, tem lugares fantásticos. Sim. Por isso que eu te entendo muito o que você está dizendo. De você buscar conhecimento de todas as coisas que tem lá. Primeiro que Portugal, se eu não me engano, é um dos países que mais igrejas tem. Sim. E eu amo a arquitetura de igrejas. Sim. Lá você tem essa oportunidade de viver tudo isso. Mas aqui eu não estou para poder falar da minha experiência, é a sua. A Europa é fantástica porque você tem lá assim, a gente vive no mundo ocidental com um olhar eurocentrista, que eu sou até meio contra, né? Porque a Europa não é o centro do mundo, mas acaba sendo. Claro que não. Pela questão política, geopolítica, junto com a América, né, com os Estados Unidos. Uhum. Mas você olhar a coisa historicamente... O meu sonho é conhecer um país na Europa, que na antiguidade não era nem a Europa, era a Ásia Menor, né, que é a Turquia. Eu acho fantástico. Eu sempre estudei muito a Turquia. Eu vou conhecer, eu já fiz várias loucuras, eu vou conhecer. Eu não vejo problema com relação a essa loucura, não, porque eu acredito que você vai fazer isso com tranquilidade. A Turquia eu acho fantástico ali, né?
Istambul, né? Aquela coisa da Constantinopla, né? Capadócia, eu acho. Mas enfim, isso é uma outra viagem. Aí voltando para a pergunta, a gente acabou falando, você perguntou do Repá. Exato. Aí eu ia fazendo essas viagens, né? E olhando, ia vendo o diferencial, né? Aí eu sempre fazia essa análise, né? Fazer esse questionamento. Rapaz, o Repá aqui ele é diferente. Ele tem a singularidade, ele tem a coisa, inclusive, que remete à visão amazônica da coisa, né? Do pertencimento, não é só o orgulho de tu torceres. Por exemplo, em São Paulo, sou encantado na Zona Leste, né? Que sim. O povão ia para lá, eu queria ir para a Zona Leste, eu não queria ficar no centro de São Paulo, ia na Paulista, ia nos lugares bacanas, mas eu queria ir para a Zona Leste, porque a Zona Leste ela tem o Corinthians, que é a massa, ela tem essa leitura do futebol, mas com uma leitura dos anos 80 da democracia, ele tem toda uma leitura política, inclusive. Tem uma né? história ali por Exato. trás. Né? Então, os torcedores que são da comunidade, eles têm essa visão da coisa. Eles não vão só para o estádio alienados só para torcer para o clube. Não. Eles sabem que a coisa é muito maior. Né? Não. E aqui no futebol paraense, às vezes eu percebo que tem isso, mas às vezes eu percebo que falta um pouco disso. Entendeu? Esse algo maior. Porque ir para o estádio de futebol, claro, cada um vai. Você vai ver ou apenas como entretenimento, ou a trabalho, ou com esse olhar, como eu estou falando, mas o futebol eu acho fantástico por causa disso. E o Repá ele tem isso, quando você olha além das quatro linhas, né? Fantástico. Quando você vai antes do jogo ali, você tem aquela convivência, aquela demais, coisa que é diferente dos outros eu só vi né? por vídeo, eu não senti isso que lá. Aí você não teve no Mangueirão exato. ali, né? Ô, Paulo, traz mais algumas mensagens, porque tem muitas, senão daqui a pouco vai passar e a gente não vai conseguir fazer. Tem como fazer isso? De baixo para cima? Consegue ler ali? Vamos lá. Ana Ferreira. Turquia é um país, olha aí, lindíssimo, né? Com uma cultura interessantíssima, concordo, conheço muito, assim, estudo muito, né? Sempre fui apaixonado aí. Tá te recomendando, se eu não me engano. Isso, com certeza, recomendo, né? Opa, tá super recomendado aí, quem conhece. Ela conhece um pouco. Com certeza, acho fantástico também. Ali a região da Ásia, né? Da antiga Ásia ali, principalmente a região histórica ali da Palestina também, sei, mas já é outro. Vamos falar de esporte, como diz o Guerreirão. Amanda Gonçalves, boa noite. Paraenses, né? Não. Cataguases, né? Sim. A esposa do meu primo, do Isso. Eduardo Silva, Maurício Lendário, de Cataguases. Ana Ferreira, que programa fantástico. Esse senhor é sabedoria e energia. Que isso, obrigado. Mário Barata e Mário Barata Filho assistindo o programa direto do Rio de Janeiro. São daqui de Belém, são meus amigos. Abraço, Mário, abraço, Marinho. Aliás, no Rio eu adoro, fui muito já a Niterói, São Gonçalo, ali na região metropolitana. Sim. Né? São Gonçalo, o Rodrigo mora lá. Rodrigo mora lá? Um abraço. Bora lá. Do mal falou. Vale. Boa noite, Lenilson, você é fera. Luciana, obrigado, dona Luciana, obrigado. Programa maravilhoso. Cleidson, João Lisboa é uma fera, olha aí. Jorge, bora levar o Lenilson em uma final em Santa Bárbara com mais de 5.000 pessoas ao redor do campo. Será um privilégio isso acontecer antes de eu ir embora. Será uma honra. Aliás, essa questão aí que o Cleidson, né, levantou do futebol pelada, que é uma coisa que eu acho interessante também falar, porque eu sempre falei de futebol assim profissionalmente, né, trabalhando como profissão, mas eu sempre achava que tinha um vazio, sabe? Achava que tinha porque é muito fácil você todo dia vir para cá e só ficar falando, sabe aquela... Aí vem o outro ano, a mesma, assim, começa o Campeonato Paraense, tem chuva, aí se torna repetitivo. Aí vem Remo, Paysandu, Remo contrata, aí eu ficava falando, rapaz, será que eu vou viver 30 anos fazendo isso, 40 anos? Aí eu sempre tive esses questionamentos, né? E eu pensei, mas será que eu estou contribuindo de alguma forma? Eu estou passando alguma contribuição? E eu sempre fui muito ligado também a esse olhar da diversidade, né? Da periferia, das comunidades, eu sempre olhei. E aí é que entra o que ele falou aí no comentário, em Santa Bárbara, 5.000 pessoas, é justamente, aí entrando também no olhar da comunicação, e hoje a gente vê, infelizmente, aqui é até uma crítica, mas acho que é louvável, né? Claro. É uma análise, é um comentário, a forma hoje como o jornalismo em si está sendo conduzido, né? No sentido de uma glamorização
da tragédia. Sim. Né? Sim. E eu ficava me perguntando, rapaz, por que a periferia, os bairros, a comunidade, né, os pobres só aparecem quando tem coisa ruim, quando tem desgraça, quando, né? Eu acho que a gente tem que começar, de alguma forma, eu vou contribuir nesse sentido. E como eu sempre tive afinidade, e lá no SBT Esporte, quando eu comecei, eu lembro que quando eu tinha essas matérias de futebol pelado, o Matoso foi um cara que, sempre Bacana. sempre deu moral pro futebol Parabéns pelado. ao Matoso, né? por essa iniciativa lá, de sempre ter pensado dessa forma. Lá nos anos 80, nos anos 90, Que eu me legal. identifiquei muito com ele nesse sentido. Tinha as matérias de futebol pelado, os outros repórteres não queriam fazer. Porque só queria ir pro Mangueirão, só queria ir pro... Só o filé, né? Mas eu vou te dizer que a periferia é bom demais. Pois é, mas eu gosto também. E eu posso falar por conta de todo esse relato que eu estou fazendo também. E eu falei, não, Matoso, deixa que eu vou lá. Então, quando tinha matéria, já não tinha mais escala, eu já era o Jorge Anderson lá. Bacana. Então, sempre tive essa identificação. E as pessoas, nos 52 bairros de Belém, onde a gente chega, eles têm essa identificação. E eu abracei essa causa eu tinha essa ideia de fazer um programa voltado só, como era esportivo, mas vamos mostrar a periferia de um lado positivo. E onde é que está? No esporte. Porque a gente só vai mostrar quando tem morte, quando tem tráfico de droga, quando tem tragédia, quando tem carro preto, carro prata. Até porque tem muita gente boa lá, né, cara? 95%, 99% que mora nas comunidades, eu ando. E eu te digo que não é só nível de Pará, é Brasil. Sim, é verdade. São pessoas... É verdade. E você é a prova viva disso, que você mesmo diz que você foi na Zona Leste, em São Paulo, você deve ter ido nos morros do Rio de Janeiro, e você sabe como é que é. Eu vou dizer, tempo que jogava, a gente vivia muito lá, até porque a gente tinha muitos jogadores que moravam lá, que nasceram lá. E é gostoso a forma de tratar... a forma de conviver, a simplicidade, ninguém enche o saco. Você pode ser você que for, ninguém vai te perturbar, você vai ficar tranquilo. Então você viveu isso. Acho que é isso que falta muito na humanidade. Exatamente. Né? Essa simplicidade, né? Essa coisa de você enxergar a coisa, né? De uma forma amena, de você ter a relação. Né? Hoje a relação humana está muito no embate, né? Sem dúvida. No combate, né? E falta pouco debate, pouca troca de conhecimento, de ideia, de informação. Então, eu estava falando isso, aí eu criei essa identidade, né, com o futebol. Eu falei, rapaz, a minha contribuição pode ser nesse sentido. Eu vou mostrar as comunidades com alegria, tanto que a gente fez o Campeonato Paraense de Futebol Pelada na TV Cultura, ao vivo, a grande final, campeonato transmitido por uma TV pública, uma estatal, uma TV do povo paraense, né, e aqui quero agradecer a todos que abraçaram a causa, né, do projeto até então. Infelizmente veio a pandemia, e foi uma coisa fascinante, cara. Eu lembro que teve um jogo lá no Bengui, houve um jogo entre o Pernal do Bengui e o Estrela da Terra Firme. Olha só, 2 bairros que são tidos como... estão lá abandonados historicamente. E quando você estuda a história dos bairros, você entende... Não, eu quero dizer, são bairros esquecidos. São bairros que estão totalmente afastados do radar da gestão pública, né? A Terra Firme e o Bengui. E eles se encontraram lá com uma grande festa. Esses 5 mil que o menino falou aí no Cleiton, tinha para mais de 6 mil pessoas lá no Bengui. Ou seja, você mostrou 2 bairros com alegria. Porque eu só tenho que falar na Terra Firme e no Bengui quando tem morte, quando tem coisa que não presta. Fantástico. Você pode mostrar na cabanagem. Eu lembro que a transmissão foi numa segunda-feira à noite, passando as pessoas... Olha só, cara, chegou meio arrepio. Ó. As pessoas iam para frente das suas casas, no bairro da cabanagem, colocar a tela da TV Cultura para assistir soltar foguete. Aí teve um amigo meu que me ligou, cara. Jorge, tu tem que vir para cá, eu já tô aqui. Eu já tô no bairro que eu quero viver isso. Quem ficou arrepiado foi eu. Os caras, eles falavam, Jorge, aqui os caras só soltam fogos quando tá chegando a droga. Agora não, eles estão soltando fogo porque eles estão se vendo na televisão. Cara, isso não tem preço. Tu entendeu? Cara, isso não tem então preço. Eu falei, essa é a minha contribuição. Porque é muito fácil a gente só ficar aqui falando, né? Jogador tal não jogou bem, não sei o quê, mas será que tu está contribuindo de alguma forma, né? Você está falando uma coisa bem bacana, né? Eu pretendo, e tenho conversado com o BED e com a direção aqui, parece que está sendo bem aceito, eu pretendo ser como se fosse um correspondente internacional, trazendo informações de lá, mas também debatendo um pouco daqui. Mas eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu fui presidente da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro e fui presidente da Liga Nacional. Certo. E com o Esporte Clube Recife Clube mesmo, nós fomos campeões mundiais de clube no Uruguai em 2018.
vencendo o Boca Juniors. E é mais ou menos por aí, porque no Rio, as melhores equipes de futsal são as dos bairros. É claro que você muitas vezes tem os moleques do bairro jogando nos times que têm condições, porque paga. Eu tenho o Luan, que me chama de paizão, que é o melhor goleiro de futebol 7 do mundo há alguns anos. É uma coisa, ele joga no Flamengo, ele vive disso hoje. Mudou. E essa é uma realidade que, da forma como você projetou isso pode acontecer para esses jovens. Agora, o que me entristece nesse estado aqui, chamado Pará, é a não valorização dos garotos, dos jogadores paraenses. Eu, desde que cheguei aqui, eu não paro de falar nisso. Isso me dá uma profunda tristeza. Eu vejo 5, 6 jogadores paraenses no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no São Paulo, em tudo quanto é lugar do país, mas aqui é pouco valorizado. Eu estava na Curuzu ontem e vi um garoto de 20 anos, que foi destaque na Copa São Paulo Júnior para o Cruzeiro, entrar em campo e ali você vê que é um jogador que vai, sim, ser grande. Você vê a maturidade dele. E eu tive no Centro de Treinamento Estrela, né? Ananindeu. Sim. Eu fiquei encantado com aquilo. Curuçambá. Eu fiquei encantado com aquilo. E aí, é um legado seu. Eu sei que sempre houve as peladas. Mas a tua iniciativa, o teu desejo de fazer algo nesse meio de tanta dificuldade para esses jovens, gera legados, porque os campeonatos estão surgindo cada vez mais organizados, porque você deu visibilidade a essas pessoas, você deu voz para elas, você mostrou que elas podem sim chegar a algum lugar. E, cara, parabéns a você por isso. E aí, Lenilson, obrigado, meu amigo. E aí que entra o fator da responsabilidade social, né? Da responsabilidade com a sociedade, mas não para ficar só no discurso, só na fala, só no campo teórico, é você colocar em prática. E aí entra justamente outro ponto que eu abracei, que hoje a gente faz esse trabalho, que é justamente esse, através da Talent Display de Portugal, que é a representação de atletas. Bacana. Já mandamos 18 garotos para o futebol europeu, né? Especificamente para Portugal. O presidente Davison, um grande abraço para ele. Um abraço, mandei um link aí, se ele estiver acompanhando, né? Deve estar tarde, deve não, já está tarde lá, né? Tem problema. Assiste amanhã, depois já vai lá, se inscreve, dá um like, que daqui a pouco eu estou aí em Portugal. Aí eu vou estar fazendo com você pessoalmente. Isso. Aí nós vamos nos encontrar. Eu vou só de temporada, trabalho, volto, mas a gente vai estar se abraçando lá e você vai estar residindo. Com certeza. Nosso presidente lá em Vila Nova do Famalicão, nosso Wellington Barata também, a gente desenvolve esse trabalho aqui, justamente isso. Você pega essa característica que nós temos, um estado de talentos fantásticos, que era para nós termos muito mais no mercado futebolístico. Porque a gente não tem o trabalho aqui, tá cru. Né? Então, precisou, há 7 anos a gente faz esse trabalho, junto com o presidente Davison Ganda. Já fizemos avaliações, não só avaliações, vários trabalhos em Nova Timóteo. Eu posso citar aqui Colares, Nova Timóteo, Acará, já fomos no Sudeste Paraense, já mandamos garotos. Ou seja, você tem a joia, né? Ela precisa ser lapidada com o olhar europeu, que é um olhar que está no patamar muito, muito acima. É muito diferente. Né? O garoto ele tem que ter todo um trabalho, todo um processo, você sabe muito bem. Mas você alia, né? A conjuntura social, né? Porque o garoto, o jogador de futebol, sempre fala, ele não vem de apartamento, não vem de condomínio fechado, ele surge aonde? No campinho, no aterro, na pelada, na várzea, né? Sim. Como se chama no Sudeste. Então a gente trouxe esse olhar. Já que os clubes aqui não fazem isso, nós estamos fazendo, né? Bacana. E aí é uma outra corrente que a gente trabalha também, que aí a gente já viu o lado mercadológico e ao mesmo tempo você levando o desenvolvimento do atleta social, econômico, de todos os sentidos, né? Eu vejo e com um trabalho, o que eu acho que é muito interessante, Lenilson, desculpa. Não, claro que não. Mas é que o trabalho da Talent Display é diferenciado porque ele trabalha efetivamente, eu vejo muita representação de atleta, muitos empresários, muitos agentes que tratam o atleta só como uma mercadoria. Ali, como uma... Não. O Davison ele chega a ser enjoado, meu amigo, de tanto estar ali. Porque você tem que levar isso.
O garoto está sendo lapidado. Ele tem que tirar esses vícios para que eles sejam senão ele não chega um a ser cidadão comportamental, porque você sabe, na Europa, para o garoto chegar lá, mano, não tem duas oportunidades. Tem que chegar e se estabelecer. Olha, Né? eu vou lhe dizer uma coisa. Já que surgiu esse comentário, sim, tem um jogador que eu trouxe para a Tuna. Sim. Jogou no Botafogo, 5 anos, jogou no Vila Nova, estava em Portugal comigo, lateral direito, tem 24 anos, trouxe para cá. Está no alojamento. Falei, não preciso sair daqui para ir para lugar nenhum. Eu fico aqui eu não preciso me preocupar, eu saio para treinar. E até agora não foi inscrito. Está 1 mês aqui, sendo bancado pela gente, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. Em momento algum ele deixou de treinar, em momento algum ele arrumou qualquer tipo de confusão, porque, como você diz, ele foi lapidado. E ele vai sair de lá, se tiver que sair, a grande. Perfeito. Ele não vai sair de lá dando problema. E eu gosto muito disso que você está falando, porque eu, como ex-jogador, e faço esse tipo de trabalho também, você sabe disso, sim, mas preocupado com esse tipo de situação. Informar o caráter, informar a postura, comportamento. Perfeito. Lá fora é diferente. Por exemplo, eu vi hoje num jogo da Tuna Luz Brasileira e Castanhal, não vou citar o nome do jogador, porque não precisa ir. Sim. O jogador me tira a caneleira para tentar dar escondido pro massagista. Primeiro que lá você não vai treinar sem caneleira, sim, você sabe disso. Não há hipótese. Lá, se você não der bom dia, boa tarde, se senhor, não senhora, perfeito, você vai ter problemas. E essa é a nossa responsabilidade e contribuição para a formação de um caráter. Parabéns ao nosso companheiro que está lá, é o Davison Granda, que faz um trabalho fantástico com você. Fico muito feliz de saber que tem pessoas preocupadas, sim, com caráter, de formar caráter. Isso é muito bacana. Parabéns, Davison. Isso tem que ser aplaudido mesmo. Sem dúvida. E a gente tem que absorver aquela coisa, a gente tem que absorver, né? O atleta ele tem que absorver, inclusive, o presidente vai estar agora aqui, né, com a comitiva, a gente fechou uma parceria com o Estrela Amadora, agora em março, até aproveitar para divulgar, dias 10 e 11 de março, nós estaremos fazendo uma avaliação. Na verdade, não é uma avaliação com o intuito de levar quantidade, tanto que também nem vai ser cobrado nada, vai ter apenas uma contribuição social, como a gente está chamando de 3 quilos de alimento não perecível. Bacana. Por quê? Porque a ideia, se você levar lá... Vai ser quando? Vai ser agora 10 e 11 de março, mês que vem. 10 e 11 de março. Lá no campo do Piscinão, em Marituba. Eu queria indicar um jogador. Pode, claro. 17 anos. Já tá... Eu sei que você conhece ele, mas é um jogador que eu quero muito ajudá-lo, mas nesse momento agora não tem como ajudá-lo. E talvez você poderia ser esse elo. Sim. Porque nós estamos selecionando, assim... na verdade, a gente divulga, mas a gente não vai ser aberto. A gente eu sei como é que é. Vai ser uma avaliação das avaliações. Porque a gente não quer levar quantidade. Não adianta qualidade, levar isso aí. 100, 200 garotos, porque o nível... Sem dúvida. Então vamos restringir a 30, 40 no máximo, 3, 4 times, com jogadores, porque assim, a gente tem um conhecimento, uma amizade muito grande de todo o estado do Pará, e tem amigos que já procuraram de todas as regiões do Pará que vão levar. Então, um leva um, outro leva 2. Perfeito. Jogadores de nível. Perfeito. Não vai ser aberto. Entendeu? Esse eu sei que você conhece. Esse eu sei que você conhece. Esse que eu vou indicar para você, eu sei que você conhece. E eu vou te dizer: se hoje eu tenho condições, eu pegaria e levaria comigo. O pai dele falou assim: eu ficaria muito feliz se você pudesse fazer um gol para o meu filho. Porque ele sabe dessa minha preocupação e responsabilidade. Mas sabendo que você também está por trás, fica mais fácil. Eu queria te pedir um favor, que você trouxesse aquele negocinho que está lá na minha sala, por favor. E também aquilo que está em cima da mesa. Eu botei as coisas na minha sala. Ô, Paulão, eu não sei se o Renan colocou para você aí a logo da Moura e da Pop Festas. Preciso agradecer o pessoal que está sempre dando uma moralzinha para a gente. A Moura sempre dá uma moralzinha pra gente, sempre botando aqui algumas coisinhas pra gente poder estar degustando. Daqui a pouco o Jorge Anderson vai estar degustando comigo aqui. Um lanchinho que eles sempre mandam pra gente, seu Tuninho, o Yuri, tia Maria, o pessoal de lá que é maravilhoso, né? Então, sempre agradecendo a vocês por esse carinho. Isso não é patrocínio, é apenas um carinho que eles fazem com a gente. E a Pop Festas, que é uma loja de festas para casamento, para aniversário, que sempre também brinda aqui o nosso convidado com um miminho.
eu vou pedir o meu amigo Zurita, que está ali, mexendo ali, traz aquele brindezinho para mim ali, por favor, para poder dar para o nosso convidado, que além de ter, eu estou tendo o privilégio de ter me tornado amigo dele, mas é um cara que tem muita coisa para poder dar para a gente aqui a nível de conhecimento. Zurita, Zurita? Zurita. Tem estilo de jogador, não, Lin? Só aparece. Será que joga? Conhece? Joga. Pior que ele joga. Jorge, antes, isso aqui é um brinde que a Pop Festa está dando para você. É um copo, né? Copo bacana, se quiser abrir para poder olhar, fica à vontade. Obrigado, meu amigo. Pode trazer aqui essa bandejinha bacana aqui. Olha. A grande. A pequena não, a grande. Obrigado. A grande, só a grande. A pequena não, só a grande. E o restante está lá, tem um bolo lá dentro também. Deixa aqui, né? Aqui, pessoal, só para vocês verem aqui, ó. Rapaz. A gente é agraciado pelo seu Tuninho, desse pessoal maravilhoso, para a gente poder, quando termina aqui, faz um lanchinho gostosinho, uma coca geladinha. Apesar que eu não sou muito fã de coca, mas mas a gente tem aqueles biscoitinhos amanteigados. Isso é uma panificadora portuguesa aqui no Brasil. Que beleza. Fica na Rômulo Maerana, esquina com a Maitá. Vou fazer a propaganda do líder. Em frente o líder. Obrigado, mano. Olha aí, Jorge Andes. Olha isso, Jorge Andes. Rapaz, isso aqui é para você levar para sua esposa, tá? Beleza, obrigado. Isso é para sua esposa. Olha só, vou mostrar aqui, fantástico. Rapaz, um papo recheado literalmente aqui com as delícias lusitanas, maravilhoso, meu amigo. Parabéns pelo programa e a todos aí que estão abraçando a causa aí, né, pelo dinamismo e pelas delícias aí. Isso começou em 2020 lá em Portugal, com a pandemia, comigo e o Renê Marcelo, que você o Renezão é um cara que eu tenho muito respeito, carinho, e o Márcio Fernandes, que é o diretor aqui nosso e o responsável pela TV Tuno. Sim, perfeito. E a gente começou isso lá, eu conheço muita gente do futebol, mas eu vou lhe ser sincero, eu fiquei com muito medo de convidar, né? Fiquei receoso. Poxa, mas aí meus primeiros convidados foram meu ídolo no futebol, Edu Coimbra, irmão do Zico, Valdo, que jogou na Seleção Brasileira, jogou em tantos outros clubes, e Sebastião Lazzaroni. E, cara, prontamente essas pessoas, não, vamos lá, vamos conversar, bater papo. E aí daí foi Roberto Dinamite, Giovanni, Júlio César Aldo, Goleiro. Né? O Aldo, sim, o Aldo jogou com meu pai. Aliás, até me mandou mensagem hoje indicando, através de um amigo dele, vai mandar 2 garotos lá. Bacana. Aldão jogou com o Duilhão, meu paizão. Jogou com teu pai, Fluminense. É Macapá, né? Macapá. Legal. Cara, é isso. E aí o futebol me deu esse privilégio de convidar essas pessoas, elas foram participando, eu acabei deixando um pouco de lado depois que vim para cá. A Ana Ferreira, minha esposa, brigava muito comigo, volta. E aqui, conhecendo algumas pessoas, falei que ia voltar. As pessoas não voltam, que eu participo. Edil foi um dos primeiros. Que Highlander. Nós temos amigos em comum, né? O Giovanni, o Ale e tal. O pessoal mandou mensagem. Aí foi indo. E agora eu quero informar vocês que dia 27 de fevereiro, na Rede TV, canal 47.1, das 11 à 1 da tarde, eu vou realizar um evento de despedida, um resenha.online, histórias de despedida. E o nome é Os Monstros do Futebol Paraense. Estão confirmados Tiaguinho, Mesquita, Edil, Zé Augusto, Ney Sorvetão, Adriano Paredão, Valber e outros que estão por confirmar. Também teremos aqui na crônica Jorge Anderson, Valdo Souza, Bad Boy, Dr. Elias Santino e Rodolfo da Vovó. Ou seja, vai ser um lugar de resenha com pessoas feras desse estado maravilhoso que me abraçou e me acolheu tão bem. Obviamente, a gente vai estar aqui batendo um papo e fazendo aquele negócio que todo mundo gosta, né? Aquele negócio fazendo... Essa resenha vai ser... Rapaz. E outra coisa. Resenha. A panificadora Moura, o seu Antônio, português, vai disponibilizar para a gente aqui um pernil que a gente vai estar fatiando quentinho na hora. Eu acho que vai ser bacana, hein? Rapaz, olha, futebol, muita história, só fera. Aquela, como é? Que abre bonito. O pernilzão, que é mais o quê? Não tem como. Acho que vão ser quantas horas? 1 hora de programa? São 2 horas de programa. São 2 horas de programa. Tem que ser o dia todo. Não tem como, senão a televisão me mata. Eu tenho que agradecer ao Bruno, a Ellen, por me abrirem
essa oportunidade de poder fazer esse evento, obviamente endossado pelo Márcio Oliveira e pelo Nazareno, e foram pessoas que me apoiaram com isso, e obviamente eu tenho o apoio de pessoas que vão estar fazendo isso acontecer, que é a Lia Gomes, o Zureta, o Renan, o Paulo. Cara, eu sou um agraciado, porque, volto a dizer, esse lugar aqui as pessoas me receberam muito bem, eu sou muito agradecido a Deus por cada uma dessas pessoas. E seja bem-vindo, mais uma vez, sempre. Paulo, como estamos, Paulo? Como estamos, Paulo? Nosso tempo. Olha, a gente, infelizmente, estamos estourando o tempo aqui. Eu vou pedir as considerações do meu convidado e tenho certeza que foi, para vocês que estão em casa, como foi para mim, uma honra e um privilégio ter podido conhecer melhor essa grande figura, esse grande profissional, esse grande homem, caráter, pai, esposo, porque é isso que eu busco trazer aqui. Pessoas que têm algo para poder passar para você e para mim. Então, para mim é um privilégio. Jorge Anderson, muito obrigado. Obrigado, Leonício, que eu agradeço o convite. Parabéns aí pela iniciativa, pelo programa, por esse bate-papo, né, espontâneo aí. Pai, realmente, né? E agora nasceu minha filhinha agora, rapaz, tá com um mês, fez um mês ontem, olha. Que maravilha. Tá lá em Mosqueiro com a mãe, com toda a família. Obrigado aí pelo carinho, parabéns aí pela simpatia, pela forma, né, da condução, não só do programa, mas como você busca aí conduzir as amizades. Acho que a gente está precisando disso. Acho que isso tem que ser fortalecido, né, na nossa sociedade, na nossa convivência, né? Essa harmonia, essa busca, esse entendimento, saber que nós temos aí as diferenças, que cada um tem a sua particularidade, a sua singularidade, mas quando você tem a capacidade de entender isso, você vai ter uma vivência, né? É aquela velha frase, né? A revolução ela tem que começar interior, né? Para você, a partir dessa transformação interior, você ter uma mudança coletiva. Acho que parte muito daí, né? E você também, eu sei que você transmite isso, você procura passar isso aí nas amizades, na resenha, na orientação com os garotos lá, como você fala. Então, agradecer aí a toda a equipe, a Rede TV. Obrigado. E tenho certeza que é muita resenha. Pô, se Deus quiser. E com certeza, dia 27 a gente vai estar aqui. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a cada um que participou ali. Eu estou vendo ali o programa Palavra de Fé, pastor Ricardo Santana, que é um amigo querido também, que Deus me deu nesse lugar, um cara que me cobre em oração, a minha família, a minha esposa, que sempre torcendo por mim. Pastor, muito obrigado. Um abraço aí no Ricardinho. Ana, obrigado. Mário, Cleidson e tantos outros que aí participaram. Você que gostou do nosso trabalho, daquilo que a gente vem fazendo, se inscreva no canal, curte, compartilha, para que semana que vem eu possa trazer mais uma fera aqui. Ou seja, semana que vem a gente está encerrando, vamos dizer assim, quase isso, né? Porque a gente vai ter praticamente o último programa do dia 27. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer a cada um de vocês por me dar a oportunidade de entrar nas casas de vocês, nos tablets, nos telefones, nos computadores, para poder trazer um pouco de pessoas maravilhosas assim como a Jorge Anderson. Obrigado. Uma boa noite e até quinta-feira que vem. Obrigado, meu amigão. Cara, tu é. Por isso que eu te chamo de